Nós vamos conversar agora sobre um assunto importante em que a Rádio Bandeirantes tem se debruçado. Vamos conversar ao vivo com Edson Vismona, que é presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria. Edson, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Ele que está conosco ao vivo nessa manhã. Tudo bem, Edson? Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Uma satisfação estar com vocês. Satisfação é toda nossa. Depois de operações importantes que tivemos por parte da polícia, do Ministério Público e também ligadas à Receita Federal, nós temos hoje um novo quadro de penetração do crime organizado na sociedade. Como é que vocês estão acompanhando esse debate todo? Quais são as considerações a serem tratadas depois de descobrirmos, né, como o crime está ingressando na economia formal com os seus tentáculos para lavagem de dinheiro e esquentar o dinheiro que vem através de diversas modalidades criminosas? Bem, há muitos anos nós do Fórum, os nossos associados, temos acompanhado o crescimento, infelizmente, do mercado ilícito, mercado ilegal, que cada vez mais está sendo dominado por organizações criminosas e milícias, especialmente nos setores de cigarros e combustíveis e bebidas. O que nós tivemos aí, essa operação, demonstra para a sociedade algo que nós precisamos cada vez mais ter consciência. As organizações criminosas, elas se estruturam e começam a atuar cada vez mais como máfias, se infiltrando nas estruturas do próprio Estado, operando no mercado financeiro. E o que aconteceu, essa grande operação, é tudo que nós sempre defendemos. Coordenação dos órgãos públicos. Ministério Público, Receita Federal, Polícia Federal, as polícias dos estados. Isso é fundamental. É a única forma para diminuir o espaço de atuação dessas organizações criminosas, que se financiam com bilhões. A Receita Federal é fundamental nesse processo para identificar toda a movimentação financeira, né? Porque nós temos aí um processo de lavagem de dinheiro de bilhões. O que foi apontado aí, 96 bilhões em fintechs. E essa é a demonstração, então, da força, do quanto eles estão movimentando, prejudicando o consumidor, porque eles fraudam combustível, eles oferecem produtos sem atender às normas técnicas, o erário com a brutal sonegação, diminui o espaço da concorrência leal, daqueles que investem, que geram empregos, as empresas que pagam impostos. E é importante salientar, por que o mercado ilegal está atraindo tanto o crime organizado? Alto lucro, baixo risco, eles não pagam nada de imposto. Por isso que toda vez que a gente pensa na possibilidade de aumentar impostos, nós temos que ter muita atenção, porque isso vai ter repercussão direta no preço do produto legal. E quem não paga imposto vai ser incentivado, vai ter mais competitividade e vai atrair cada vez mais o crime organizado. Essa operação foi exemplar. Demonstra a dimensão do que nós estamos enfrentando há muitos anos. E precisamos dessa articulação de poder público, com a participação da sociedade civil e com esse grau de conscientização da sociedade, combater essas práticas, diminuir o espaço dessas práticas. Isto é fundamental até para a nossa segurança pública. Não é só questão de economia, é questão de segurança pública, porque esse crime organizado, cada vez mais estruturado, coloca em risco as estruturas, as instituições, o Estado democrático de direito, e é óbvio que as operações como essa, Carbono Oculto, tem de ser, de alguma forma, um parâmetro para uma mudança de mentalidade e que nós possamos ter esses agentes trabalhando juntos. Por que eles não trabalhavam juntos? Por que nós tínhamos aí ilhas, né? Porque cada um deles tem, Edson, um componente interessante e importante para se desmantelar essas organizações criminosas. E o principal deles, né, é que cada um atuando ali dentro do seu quadrado, trocando essas informações. Transnacional. Participei de 2 eventos recentemente, em Santiago do Chile e em Buenos Aires. Essa é uma preocupação de toda a América Latina, especialmente aqui da América do Sul, onde as organizações criminosas já atuam diretamente nos países e agem de forma coordenada. Esse é o exemplo que nós
poder público tem que seguir. É difícil, e isso não é só um problema do Brasil. Outros países também mostram exatamente essa dificuldade de trabalhar em conjunto com troca de informações. Mas isso precisa ser superado imediatamente. A operação demonstrou isso, né? Nós temos também operações sendo realizadas fechando fábricas clandestinas de cigarros dentro do território nacional. Sempre vai dar resultado quando há uma integração do conhecimento, né? Nós temos que, cada vez mais, seguir um mantra, né, que nós defendemos. Os 3 Is: integração, informação e inteligência. Só assim que as operações vão ter êxito. E ter suporte na lei. Por isso, nós defendemos o projeto de lei que está para ser apresentado, antimáfia. Repito, as organizações criminosas se estruturaram e estão infiltradas dentro do Estado brasileiro. No mercado formal, eles estão cada vez mais conseguindo ocupar esses espaços. E com isso eles confundem, né, a prática, às vezes, do mercado formal, legal, com o mercado ilícito, criminoso. Então, uma lei antimáfia é fundamental, mas temos que fortalecer estes elos de integração das nossas forças policiais, com a participação da Receita Federal, do COAF, superar antigas posturas que hoje não podem mais ser mantidas. O crime organizado, para ser combatido, precisa dessa integração. Nós precisamos ter essa integração para combater o crime organizado. Sem isso vai ficar cada vez mais difícil. A operação realizada demonstra isso de forma muito clara, né? Troca de informações entre os agentes públicos, acesso às informações, integração, coordenação, cooperação, e superando todas as dificuldades que nós temos, por exemplo, da limitação de fronteiras. Por isso temos que integrar também essas ações com os outros países limítrofes. É um esforço concentrado. Organizado, movimentando bilhões, tem que ser contido, e só com essa visão mais integrada é que nós vamos ter essa possibilidade. Edson Vismona está conversando com a gente. Nesta semana, em entrevista que foi publicada pelo jornal O Globo, o secretário nacional da Receita Federal, Robson Barreirinhas, falou a respeito da situação do cigarro, né? O cigarro contrabandeado. Ele disse que o cigarro ilegal está dentro desse esquema também. E aí nós temos uma questão que é muito recorrente já nas discussões do fórum, né? Sobre a inclusão e a necessidade de um combate mais efetivo ao cigarro contrabandeado, né, Edson? O secretário demonstrou com muita clareza que também, cada vez, nós sempre enfatizamos isso, o mercado ilícito de cigarros, além do contrabando de cigarros vindos do Paraguai, que entram não só pelas fronteiras dos estados limítrofes, Mato Grosso do Sul e Paraná, mas também por outra fronteira, lá no norte. O cigarro, veja só, sai do Paraguai, atravessa a Bolívia, o Chile, entra pelo Canal do Panamá, chega nas Guianas e aí entra no norte e nordeste. A participação do cigarro ilícito tem crescido muito nos estados do norte e nordeste. E também temos as fábricas clandestinas, ou seja, fábricas dentro do Brasil falsificando marcas paraguaias. E o devedor contumaz, nós tivemos uma grande vitória. Houve uma votação unânime do Senado de uma lei de defesa do contribuinte, onde se insere ali a questão do devedor contumaz. Precisamos tipificar claramente o que é devedor contumaz para que as autoridades tenham mais mecanismos, instrumentos de combater também esta prática. Organizações criminosas se estruturam em torno de empresas registradas, mas não pagam impostos. Isso vale muito para cigarros, não só para combustíveis, né? Então são estruturas registradas, né? Aparentemente empresas que atuam corretamente no mercado, mas elas não pagam impostos. Elas se estruturam para dolosamente nunca pagar imposto. É uma ação mais sofisticada, e essa lei aprovada agora no Senado, deve ir para a Câmara, então, é fundamental. Nós trabalhamos nessa proposta há mais de 10 anos.
demonstrando a necessidade de termos uma lei tipificando de forma muito clara o que é devedor contumaz. E é isso que agora tivemos com a aprovação do Senado, indo para a Câmara, e queremos e precisamos ter que essa lei seja rapidamente aprovada na Câmara para que o poder público tenha instrumentos legais para, de forma mais célere, combater também esse devedor contumaz tão nocivo. E, juntamente com o contrabando e com as fábricas clandestinas de cigarro, estão atuando no nosso país, sendo operadas por organizações criminosas, como bem apontou o secretário Barreirinhas. No ano passado, foram apreendidos 4 milhões de cigarros eletrônicos. Tem cigarro eletrônico sendo vendido à torta e à direita no Brasil. A gente sabe até o preço, né? Aí nas reportagens, nas apurações que temos, R$ 150 é um preço aí negociado por esses aparelhos. E essa dinheirama toda, ela sai do país de alguma forma, né? Precisa ser convertida aí para o dólar para fazer sentido para a organização criminosa. E aí tem contrabando, tem fabricação clandestina, tem vários braços nessa cadeia, hein, Vismona? Não, e é uma outra frente de lucro altíssimo, né? E cigarros eletrônicos, esses dispositivos, são fornecidos livremente no comércio físico e digital. Então é fácil você encontrar esses cigarros nas praias, em bares, em restaurantes, em baladas. O jovem tem rápido acesso a esse produto. E também pela internet, por marketplaces. Recentemente, a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, e o CNCP oficiaram os marketplaces para que parassem imediatamente a oferta de produtos proibidos, como é o caso do cigarro eletrônico, pelos seus meios digitais. Porque é muito fácil de encontrar isso de forma muito tranquila, a oferta de cigarros eletrônicos que são proibidos. E aí vem um lado nefasto. Como não há regulamentação no Brasil, o que há de pior está sendo comercializado, porque não há qualquer regra, nenhum regulamento da Anvisa é obedecido, porque não existe, né? Não existindo essa regulamentação, a comercialização, que é proibida, infelizmente é livre de qualquer controle. Isso é extremamente prejudicial para, especialmente os jovens, que têm acesso a um cigarro sem qualquer controle fitossanitário. Queria que o senhor trouxesse um pouquinho mais de elementos para a gente, explicasse um pouco melhor os benefícios do projeto de lei do devedor contumaz, já citado pelo senhor aqui na entrevista, que passou no Senado. Esse projeto, claro, ganhou celeridade por conta da operação aí contra o PCC, contra o crime organizado. O que isso vai mudar em tudo isso que a gente está falando? Qual que é a expectativa dos setores envolvidos? Bem, essa lei, como eu disse, nós estamos defendendo há mais de 10 anos, sempre com grandes resistências. Felizmente, agora conseguimos superar essas resistências e aprovar no Senado. Ela primeiro define o que é devedor contumaz, separando o devedor contumaz de um devedor comum. Né? Qualquer um de nós, como contribuinte, pode ter alguma dificuldade em não pagar imposto. Então aí ela define parâmetros para que possa ser claramente identificado o que é um devedor contumaz e, com isso, oferece condições para que o fisco possa agir de forma mais célere, suspendendo o CNPJ, atuando rapidamente na aplicação de multas, enfim, inibindo o crescimento dessas práticas. Porque eles ganham exatamente nessa possibilidade. Eles declaram imposto e não pagam. E aí entram nos procedimentos administrativos, judiciais, que demoram anos, né? Ao final, depois de 5, 10 anos, quando finalmente o fisco consegue obter resultados no sentido de paralisar as operações desse devedor contumaz, já é tarde. Eles já movimentaram bilhões que estão inscritos em dívida ativa e que dificilmente serão recuperados. Com a lei, definindo claramente o que é devedor contumaz, o fisco terá outros poderes para agir de forma mais célere, para evitar o crescimento dessas práticas do devedor contumaz. Então, é uma lei importantíssima, como disse, defendemos há mais de 10 anos esse projeto de lei, pelo ético, e com isso nós vamos avançar nesse combate. Vismona, a gente tem um cálculo de quanto que a gente tem de prejuízo com esse esquema de pirataria, de contrabando? Existe um
um valor para que o ouvinte da Rádio Bandeirantes tenha noção do tamanho do problema? Sim, o Fórum faz um levantamento todos os anos junto aos setores produtivos. Então, são os setores produtivos que informam ao Fórum as suas perdas. Nós temos no nosso radar mais de 50 setores que são prejudicados com o mercado ilegal. Mas obtemos informações, dados de 15 setores. Só de 15 setores, nós chegamos no passado a bilhões de reais de perdas. 140 bilhões de sonegação e 328 bilhões das perdas dos próprios setores. Mas veja, 15 setores reportaram e somamos esses resultados e chegamos ao resultado de 468 bilhões no ano passado. Mas temos mais 35 setores que não reportaram essas informações, então nós não podemos divulgar. Ou seja, mais de 500 bilhões, meio trilhão de reais é o que é uma estimativa, infelizmente, que não é mentirosa do movimento do mercado ilícito no Brasil. Nós pulamos em 2014, quando nós começamos esse levantamento, de 100 bilhões para 468 bilhões no ano passado, mais do que quadruplicou. Isso demonstra os prejuízos gerados e como o crime organizado tem operado e cada vez mais sendo atraído para o mercado ilícito. Repito, não paga imposto, ele tem alto lucro e baixo risco. Nós precisamos aumentar esse risco para diminuir a atração que o crime organizado tem em cima do trabalho, da ação do mercado ilícito. Tem alguma coisa que poderia ser feita além, né, dessa cobrança por mais integração e mais investigação que nós já tratamos aqui para melhorar esse quadro e impedir o avanço do crime organizado, prejuízo para a economia, questões de segurança pública, alguma medida que poderia ajudar rapidamente a começar a superar esse problema? No Legislativo, leis como a combate ao devedor quanto mais, essa lei antimáfia, isso é muito importante. Nós temos que ter celeridade na avaliação e aprovação de leis, para que tenhamos condições de oferecer os poderes necessários para o poder público atuar. Então, o poder legislativo é muito importante nesse processo. O Executivo, com essa integração, com alocação de recursos, as nossas polícias, a Receita Federal, eles precisam ter os recursos humanos, financeiros, tecnológicos para enfrentar esse crescimento das organizações criminosas. Então, a estrutura do Poder Executivo não pode ser jamais diminuída, tem que ser incentivada. Defendemos sempre que não haja, por exemplo, contingenciamento de recursos para a ação das nossas polícias, né? Você tem um orçamento aprovado, mas isso não significa que o dinheiro vai ser utilizado, porque aí vem o contingenciamento que impede o uso desses recursos. Então, o Poder Executivo precisa ter clara prioridade, porque isso vai ser cobrado nas próximas eleições. A questão de segurança pública é um tema fundamental que a sociedade está cobrando, e o Poder Executivo precisa dar respostas. E também o Judiciário, né? As decisões do Judiciário, muitas vezes, não entendem a gravidade, a sofisticação do crime organizado. Atuam, dão as suas decisões no sentido como se fossem questões isoladas, práticas isoladas, e não são, né? Então, quando uma decisão do Judiciário, inclusive dos nossos tribunais superiores, apontam que o contrabando de cigarros, por exemplo, é um crime de pequeno potencial ofensivo, desconhece a estrutura criminosa que está por trás. E isso incentiva o crime, porque ele se sente impune. Então, a ação do Judiciário tem que ter clareza nesse sentido de entender a dimensão da operação do crime organizado também no mercado ilegal. E com isso, diminuir essa sensação, que não é uma sensação, várias decisões demonstram isso, há uma certa impunidade por parte de quem pratica, quem atua no comércio ilícito. Então, são ações coordenadas também entre poderes, não só entre polícia e receita, mas também entre poderes. É uma necessidade que o Brasil precisa enfrentar com clareza para diminuir esse espaço do crescimento das organizações criminosas em nosso país. Presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria, Edson Vismona, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, ao vivo na manhã desse sábado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Pedro, fico à disposição. Um grande abraço. Grande